Fala, Hunter. Vamos embora para a aula da tarde. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu preciso que vocês respondam-me uma pergunta. Deixa eu formular a pergunta aqui. Em um grau de poder, vamos usar essa palavra, em um grau de poder, qual gráfico ganha do qual? Em um grau de poder, qual gráfico ganha do qual? Preste atenção, tá? Eu vou jogar aqui as opções e eu quero que vocês montem essa escalabilidade. M1, M5, M15, M30, H1 ou 1H, 2H, 4 horas, um D, um week, um monthly. Um Y. Vamos lá. Em um grau de poder, qual gráfico ganha do qual aqui? Vamos lá. Começando em uma dinâmica bem interessante, aqui na minha ordem, né? Tem o senhor Edson, Lânia, Marcelo e o Márcio. Senhor Edson, eu quero que o senhor fale desses gráficos aqui, qual é o mais fraco? Ponto. O mais fraco? É. Depende do ponto de vista, correto? Vamos colocar assim, o que seria poder? Seria grau de maneabilidade, o grau de comando. Quem comanda quem? Então, logo, em um grau de poder, quem é mais forte e quem é mais fraco aqui? Em regência de tempo, Isso. vem os maiores. Certo, mas eu quero que você comece do mais fraco. O mais fraco Isso. tem maior poder. Não, o que é mais fraco, que é bem fraquinho. Desses aqui. Né? Eu gosto de botar um na boca do filho. De novo, hein? Nada, rapaz. Vamos lá. Força a mente aí. Ó, em um grau de poder, no que tange poder, eu quero dizer isso aqui, ó. Poder igual a regência sobre tempos menores. Nesses tempos que eu dei para vocês aqui, qual é o mais fraco e qual é o mais forte? Aí eu quero que o senhor Edson comece pelo mais fraco. Eu tenho 1 minuto, tenho uma semana, tenho um dia, tenho um ano, tenho 4 horas, tenho 15 minutos. Qual é? Poder sobre regência, eu penso que seria 1 minuto, mais fraco. Correto. Vamos lá, Lânia, qual é o próximo? Considerando que, de acordo com o poder de dar as orientações para os time frames menores, eu acho que todos têm só a mesma ordem de importância, seria o mais forte e o mais fraco. Se eu for olhar de times maiores para times menores, os times maiores sempre vão ter a regência dos menores. E se eu parar no 1 minuto, o 1 minuto tem regência dos segundos também. Todos eles acabam tendo o mesmo poder. Sim. São os times frames maiores, porque eles dirigem o preço, ou dão a direção do preço aos times menores. Essa seria a ideia. Corretamente. Mas a dinâmica aqui é a gente montar dentro das possibilidades que eu elenquei. Então, 1 minuto é o base, quem é o próximo? Esse daí poderia pular por 5, 5 minutos. como o penúltimo mais fraco, até chegar no maior tempo possível aí dentro das opções. Isso. Marcelo, qual seria o próximo aqui? O próximo, na minha seria 15 minutos, porque lembrando que a barra possui duas fractais, né? Com certeza. 15. Você vai do 5 para o 15, o 15 para o uma hora, você vai 4 horas e assim a fractalidade vai se construindo. Assim que eu observo. Perfeito. Márcio, qual é o próximo? É o 30. Senhor Edson, qual é o próximo? Uma, Lânia, é o próximo.
Marcelo, qual é o próximo? 4 horas. Márcio, o próximo. É o dia, o diário. Senhor Edson, o próximo. Only week. Lânia, o próximo. Mensal? E Marcelo? Manual. Perfeito. Então vejam, aqui a gente tem elencado, basicamente, uma ordem de fractalidade. Então a gente começa do 5, a gente começa do 1, perdão, vai até o anual. Então, o que é que eu estou trazendo de ideia aqui para vocês, para que a gente entenda essa questão aqui bem simples e bem interessante? É que, basicamente, a gente está na montagem de um time ou de um tempo anual. Então, se a gente está na montagem de um tempo anual, ó, presta atenção. Se a gente está na montagem desse tempo anual aqui, a gente entende que esse ano ele tem 12 meses. Certo? A gente entende que 12 meses ou um mês tem 4 semanas. Uma semana, a gente entende que ele tem líquido ali, vamos colocar numa forma bem interessante, vocês vão entender o porquê eu estou trazendo essa aula e porque o Michael está trazendo essa aula no Core Content. Vocês já vão perceber, tá? Mas deixa eu introduzir dessa forma aqui, bem dinâmica, para que vocês entendam. Então, um ano eu tenho 12 meses. Um mês eu tenho 4 semanas. Uma semana eu tenho ali 5 dias cheios, mais um pouquinho ali do domingo. Então, um dia cheio, eu vou ter quantos gráficos de 4 horas? 4, 8, 12, 16, 20, 24. Então, são 6 candles de 4 horas. Tá? 6 candles de 4 horas. Um candle de 4 horas. Ó. Um candle de 4 horas. Deixa eu colocar isso aqui para ficar bem esteticamente. Um candle de 4 horas é possuidor de 2 candles de 2 horas. O candle de 2 horas possui 2 de 1 hora. O candle de 1 hora possui 2 candles de 30 minutos. O candle de 30 minutos possui 2 candles de 15. 15 minutos. O candle de 15 possui 3 candles de 5. O candle de 5 possui 5 candles de 1. O candle de 1 minuto possui 5 candles ou 4 candles de 15 segundos. Todo mundo que está aqui nessa aula consegue compreender isso? Consegue entender isso, senhor Edson? Sim, consigo. Consegue entender isso, Lânia? Perfeitamente. Marcelo, consegue entender isso? Sim. Márcio, consegue entender isso? Pô, bacana. Agora vamos para a próxima fase. Dada a devida introdução. Deixa eu apagar isso daqui. Então, em grau de poder, qual gráfico ganha de qual? Então, de baixo para cima, a gente vê que um ano é superior a um mês é superior a uma semana é superior a um dia é superior a 4 horas, 4 horas é superior a 2 horas é superior a 1 hora é superior a 30 é superior a 15 é superior a 5 é superior a 1 é superior aos segundos. E assim vai se desenvolvendo a fractalidade. Tudo bem? Então, introdutoriamente dizendo isso, o que é que a gente vai remontar de ideia aqui na mente dos senhores nessa aula que o Michael ele traz? Quando a gente começa a analisar a partir desse ponto de vista, a gente entende que temos o quê? A gente entende que temos
3, 4, 5, 6, 7. A gente entende que a gente tem 7 PDAWAys. 7 PDAWAys. 7 classes de PDAWAys. A gente elencou isso na aula passada. Então, dessas 7 classes de PDAWAys, eu quero que vocês agora me elenquem esses PDAWAys, certo? Em um grau de escalabilidade crescente, do primeiro até o sétimo, para forçar a mente dos senhores sobre a aula passada. Foi a aula da semana passada do Core Content mês 5 que eu juntei com a carta do número 2, certo? Então, senhor Edson, dos 7 PDAWAys, qual foi o primeiro PDAWAy que eu citei lá naquela aula? O senhor lembra? Ou o senhor lembra de algum que esteja dentro aqui nessa ordem dos 7? Senhor Edson, tá conseguindo ouvir? Opa, tá. Vazio de liquidez. Vazio de liquidez. Esse vazio de liquidez, ele é o primeiro? Ele tá em que ordem aqui? O senhor consegue lembrar? Quarto, quinto, por ali. Não lembro bem. Certo. Vamos colocar o vazio de liquidez mais ou menos aqui, certo? Que é o Void. Lanier. Lembra de algum? Um só. Era um rejection. Rejection. Sabe qual é o nível dele? O grau dele aqui? Geralmente está perto da mínima, né? Então, a mínima pode ser geralmente também, então, quinto, sexto, sétimo. Rejection. Marcelo, lembra de algum? Eu acredito que o seja um. Isso, um só. Só um. Não, tranquilo. É só Mitigation. Mitigation. Márcio, lembra de algum? Breaker. Sendo 2. Senhor Edson, lembra de mais um? Tem mais 3. Beverly. Beverly Gap. Lanier, o próximo. Vai ter o border block também. Perfeito. Marcelo, lembra do último? Que é no caso a liquidez, né? Ou sell side liquidity ou buy side liquidity. Então, entendam aqui uma questão. Nesse grau aqui de hierarquia, de cima para baixo e de baixo para cima, o que é que a gente entende aqui? Que vamos ter um mitigation. Esse é o mitigation. Ó. Topo mais baixo. Deixa eu colocar ele aqui. Topo mais baixo, fundo intermediário. Esse é o mitigation. O mitigation, ele se restringe só ao gráfico de 1 minuto, Lanier? Qualquer tempo gráfico. Quando eu entendo isso, Márcio, qual é a matéria que está sendo aplicada dentro do gráfico? Tem um nome. Uma matéria que está sendo aplicada dentro do gráfico. Quando eu entendo que o mitigation ele não se aplica somente a 1 minuto, fractalidade é a matéria que nos mostra que um PD away não se aplica a um único gráfico. Muito bom, Márcio. Ops, cliquei na parada errada, voltou. PDAway não se aplica a um único gráfico, e sim a todos, dado o grau de poder. Vamos usar essa expressão, eu acho que ficou muito longo, muito extenso. Então, fractalidade é a matéria que nos mostra que um PDAway não se aplica a um único gráfico, e sim a todos os graus de poder. Então, a afirmativa, se eu chego para os senhores e digo, ó, esse mitigation só funciona no gráfico de 1 minuto, logo vocês devem ter o poder de entender isso aqui, ó, a fractalidade. Quando vocês ouvirem qualquer pessoa falando, mas
esse padrão aqui só funciona em tal tempo, esse padrão aqui só funciona em tal tempo. Isso a gente vê muito em YouTuber, né? A gente vê muitos caras falando, esse gráfico aqui só funciona em tal tempo, esse gráfico aqui só funciona, essa modelagem só funciona em tal tempo, tempo de 15 minutos, melhor estratégia. Quem é maduro suficientemente falando em ICT, quando ouve isso, dá gargalhada. Por quê? A fractalidade é a matéria que nos mostra que um PDLE não se aplica a um único gráfico, e sim a todos dado o grau de poder. Então, logo, o mitigation funciona no 1, no 5, no 15, no 30, no H1, no H4, no diário, no anual. O mitigation funciona em todos. Do mesmo jeito que o breaker, do mesmo jeito que o fair do mesmo jeito que o void, do mesmo jeito que o OB, do mesmo jeito que o rejection, do mesmo jeito que a sell side liquidity e buy side liquidity, que são níveis de liquidez. Certo? Liquidez. Funciona em todos. Os senhores entendendo isso aqui precisa estar bem enraizado na mente dos senhores. Por quê? Isso aqui é a base. É a base. A base da base da base. Porque quando os senhores começam a visualizar, os senhores vão ver basicamente isso aqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui para os senhores. Em um desenho para a gente então identificar no gráfico que vocês conseguirem visualizar. Quando a gente vê um mitigation, vamos supor aqui, ó, um mitigation em um ano. No gráfico anual, surgiu esse mitigation. Só que, dentro desse gráfico de um ano aqui, eu consigo identificar pelo menos mais 3 pontos de possíveis mitigations que surgiram. Aonde? Em flexões. Aqui, ó. Mitigation baixista. Mitigation altista. Mitigation baixista. Dentro dessas regiões aqui, ó, do gráfico anual, eu consigo pelo menos mais 3 pontos que possivelmente surgiram ou mitigation breaker. Mas vamos levar em conta, já que a gente está falando de mitigation, vamos dizer que nesses 3 pontos aqui surgiu mais 3 mitigation. Dentro desses 3 mitigation de um gráfico mensal, temos 3 pontos que pode surgir mais 3 gráficos de mitigation. E assim é o padrão fractal. Dentro de um gráfico anual vai surgir padrões mensais iguais ao que a gente está verificando no gráfico anual. Dentro do gráfico semanal vai surgir os mesmos padrões dentro do mensal. Dentro do gráfico diário vai surgir os mesmos padrões do gráfico semanal. Dentro do gráfico de H4 vai surgir os mesmos padrões do gráfico de um dia. Dentro do gráfico de 2 horas vai surgir o mesmo padrão do gráfico de 4 horas. Dentro do gráfico de 1 hora vai surgir os mesmos dos de 2, de 30, os mesmos do de 1, os 15, os mesmos do de 30, os 5, os mesmos do de 15 e o 1, o mesmo do de 5. Só que a visão que o Michael está querendo passar nessa aula, dada a devida introdução para que os senhores recapitulem essas informações na memória de longo prazo dos senhores, é o quê? É que quando a gente tem nossa região de PD e a gente entende que aqui temos esses garotos e o inverso disso aqui. Deixa eu só ajustar isso aqui, né? Não, minto eu, desculpem. Mitigation aqui. Breaker. Aqui. Fair value. Aqui. Void. Aqui. OB. Aqui. Rejection. Aqui. E o sétimo já está aí. Quando nós somos sabedores disso, nós entendemos o que, pessoal? Vamos lá. Eu tenho meu range, certo? E eu estou operando em um gráfico de 15 minutos. Vamos supor que esse gráfico aqui, todas as informações que eu estou mostrando para vocês aqui, é um gráfico de 15. Certo? É um gráfico de 15. Então, qual é o tempo gráfico que eu devo utilizar para então estar operando? Senhor Edson, me diga aí. Eu tenho meus PDLEs de 15. Quais são os tempos gráficos que eu vou utilizar para estar operando? Abaixo do 15. Certo. Tudo bem. Sem problemas. Lanier, vamos supor que eu tenho o gráfico de 30 minutos aqui. Qual tempo gráfico eu vou estar utilizando para estar operando?
Ou quais tempos gráficos? Pela técnica do ICT ali do triple screen, as 3 telas, a partir do 15, a partir do 15, do 30, né? Do 30 seria o 15, para ele no 5 ou no 1. Muito bem, correto. Aí, eu tenho agora um gráfico de 4 horas, onde eu consigo identificar esses aqui. Qual tempo gráfico eu posso estar utilizando para estar operando, Marcelo? Eu estou observando os 5 minutos no número de 15 minutos. Certo. O próximo que eu tenho aqui, agora, é uma semana. Qual tempo gráfico, Márcio? Eu posso estar aí melhor visualizando ou buscando a operação dependendo do meu perfil. Sabedor de que tudo isso aqui é qualitativo. Se no 15 minutos o senhor Edson prefere melhor o 5, perfeito. Se no 30 minutos o Lanier prefere o 15, perfeito. Se no 4 horas o Marcelo prefere o 5 ou o 1, perfeito. No uma semana, no gráfico de uma semana, identificando os PDAways, qual time você vai utilizar para estar se apoiando, Márcio? Até agora, esses times que você perguntou para os outros colegas, vamos dizer que dá para ser perfeitamente usado como perfil day trade. Sim. Já no de uma semana, já pula para um patamar de swing. Então, eu utilizaria 4 horas e 1 hora. Perfeito também. Certo? Perfeito também. Então, reparem. Uma construção basilar, eu consigo verificar que já está na memória de médio e longo prazo dos senhores. Os senhores já conseguem entender isso. Sabedores disso, o que, é que a gente vai passar agora? A gente vai passar por um passo a passo para vocês identificar, certo? Um mensal, um 4 horas, um 30 minutos e um 15 minutos. 4 situações diferentes para que vocês entendam. Sempre partindo dessa premissa aqui, ó. Certo? Vamos excluir isso, excluir isso, excluir isso, isso daqui também. Os senhores já conseguem visualizar bem isso. Isso daqui também, isso daqui também. Vamos partir dessa premissa aqui, ó. 4, uma semana, 4 horas, 30 minutos e 15 minutos. Deixa eu ligar aqui os gráficos. Vamos partir do maior. Uma semana, um week. Ops. Vamos lá. No gráfico de uma semana, que foi o do Márcio, no gráfico de uma semana, certo? Identifica para mim, Márcio, identifica para mim um ponto de bloco de ordem. A partir de 2025 aqui, tá? Porque senão vai ficar muito vago. 2025 aqui, ó. Daqui para frente. O gráfico de uma semana. Um ponto de bloco de ordem. Baixista. Já pode começar pela primeira quebra de swing low ali. Essa? É isso. Aí aquela vela verde ali já pode ser considerado um bloco de ordem baixista. Esse aqui? Isso, ou até pegando outro também, né? Fica a região. Veja, consigo verificar que o Márcio já consegue visualizar bem a formação de um bloco. Perfeito. Bacana demais. Então aqui eu tenho um bloco de ordem, correto? Marcelo, identifica para mim um Fair Value Gap baixista, o famoso SIB. A partir desse sublinho que se formou, a gente observa um movimento expressivo de queda do Fair Value Gap Aqui? abaixo, exatamente aí. Correto. Confirmando o movimento de baixa. Então, nesse momento, a gente entende que o fluxo de ordens está no sentido de buscar altos mais abaixo da geração. Perfeito. Lanier, identifica para mim, por gentileza, um breaker baixista. Breaker baixista. Professor, eu tenho uma certa dificuldade em conhecer os breaker blocks, é bom esclarecer esse problema. Breaker, ele é sempre essa imagem aqui, ó. Um order block que deveria segurar e é rompido. Não vamos usar essa expressão. Vamos usar a expressão de swing high e swing low. Vamos expressar um order block que deveria ser mantido. Eu tenho, para a formação de um breaker, um swing high. Eu tenho, para a formação de um breaker, um swing low. Eu tenho, para a formação de um breaker, outro swing high.
preste atenção nas interações dele, tá? Deles. Esse swing high, ele é rompido. Bem dessa forma. E o segundo swing high, que está mais acima, rompe o swing low intermediário, que é esse aqui, ó. Certo? Então, qual é a imagem baixista que a gente tem aqui? Dessa formação aqui, ó. Ali seria, considerando o na tela de candles ali, o candle que tem a linha vermelha. Essa aqui? Não, a esquerda é essa linha vermelha, a linha vermelha, Certo. por exemplo, talvez pudesse caracterizar um breaker block. Perfeito. Mas observa comigo. Pode falar, fala aí. Ou no caso, depois do movimento de subida, o último candle de venda tá na parte superior dessa queda toda aí, o primeiro candle de venda em cima. Essa aqui? O breaker que foi o próximo à direita. Aqui? Isso, o breaker foi rompido na subida. Na subida, como assim? Isso, esse candle aí, se fosse um order block, se fizesse parte do order block, após o rompimento dele, faria um breaker nessa subida. Certo, consegui entender. Consegui entender. Então, você está correto. Então veja só, preste atenção aqui. O Lanier pontuou esse ponto aqui como sendo um breaker. Correto. Nessa subida aqui, por que o Lanier pontuou isso? Porque tem essa mínima, tem essa máxima aqui, ó. Tem essa máximazinha mais alta. E então o mercado cai quebrando essa mínima. Mas reparem comigo, ó. Mínima, máxima, máxima mais alta. Olha essa mínima um pouquinho mais alta aqui, ó. Olha essa mínima um pouquinho mais alta aqui, ó. E depois uma máxima um pouquinho mais alta aqui, ó. Então, reparem. O que o Lanier falou aqui está correto também. Mas vejam que na formação típica do break, que são swings, aqui eu consigo ter um breaker, mas eu consigo ter um breaker a partir do quê? A partir de fractalidade. Que essa máxima ultrapassa essa, e então esse aqui ultrapassa a mínima desse. Certo? É isso mais ou menos que o Lanier falou. Aqui eu teria pela fractalidade. Mas em si, um breaker mesmo, é esse aqui, ó, que o Lanier pontuou inicialmente. Tá? Topo mais alto, fundo intermediário sendo quebrado. Breaker block 100% definido. Tudo bem? Então, deixa eu pegar aqui meu outro ponto. Break ok, OB ok, Fair Value Gap ok. Senhor Edson, defina para mim, por gentileza, um nível de liquidez de compra e um nível de liquidez de venda. Sell side liquidity e buy side liquidity. Identificar? É, onde é que eu tenho aqui um nível de liquidez de buy side e um nível de liquidez de sell side. Tem que tentar de lado, né? Não tá baixado. Nível de liquidez. Aqui? É. Isso aqui seria o quê? O nível vai cair. Certo. BSL. E sell side, onde é que a gente tem? Aí já cai mais. Esse aqui? Perfeito. Sell side liquidity. Abaixo. Então reparem, pessoal. Reparem. Bem, aqui eu estou em um gráfico semanal, que é o gráfico do Márcio. Estou em um gráfico semanal. No que diz respeito a esse gráfico semanal aqui, ó, preste atenção. Eu pedi para ele marcar um OB. O OB que ele marcou foi esse aqui, ó. Todos que vocês falaram, correto, certo? Todos que vocês falaram, correto. Mas eu mandei ele marcar um OB. Se, preste atenção, aqui foi o início de D24, D25. Se esse OB aqui, baixista, está sendo confirmado em um nível semanal, se esse OB de baixa está sendo confirmado em um nível semanal, o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar possibilidades de venda até patamares de desconto. Certo? Se esse OB está sendo formado aqui, eu não vou procurar compra. Eu vou estar baixista. Do mesmo jeito, se eu tenho um CIB aqui, eu não vou procurar compras. Eu vou procurar vendas. Tudo bem? Eu não vou procurar compras, eu vou procurar vendas. Da mesma forma de que se um nível de break block for confirmado aqui, eu não vou procurar compras, eu vou procurar vendas. Isso é bem importante que esteja elencado na mente dos senhores. E assim sucessivamente. Só que daqui eu vou partir para pontos mais baixos, de alvos. Ou seja, abaixo dos 50% aqui, eu vou procurar... Eu acho que eu excluí. Eu excluí, mas não tem problema não. Abaixo desses 50%, eu vou procurar os meus PDLAs. Mitigation,
breaker, fair value, void, OB, rejection e liquidez. Eu vou visualizá-los em um gráfico semanal. Então aqui eu já estou montando a minha prerrogativa do quê? Estou montando a minha prerrogativa de times mais altos, ou seja, meu viés de médio e longo prazo. Eu já estou montando aqui, ó. Eu sei que pelo OB, pelo fair value, por essa quebra aqui de breaker semanal, é esperado que o mercado galgue patamares mais baixos. Então, Márcio, se ele confirma esse OB aqui, vamos trabalhar com OBs, no que diz respeito ao Márcio. Se ele confirma esse OB baixista aqui, ele tende a ser atraído por PDAWs de desconto, que eles estão aqui. Nesses PDAWs de desconto aqui, qual seria um nível lógico para você estar procurando executar, ou fechar sua posição a partir da confirmação desse bloco de ordem baixista? Nesse ponto aqui, qual seria o nível inicial, Márcio? Ficar esperto para começar a zerar ou tirar parcial a partir dos 50%. Perfeito. É um range introdutório, uma aula introdutória muito basilar que o ICT ele passa. Tão tal que vocês veem matérias como o próprio CRT falando, 50% do range você já começa a tirar parciais, 50% do range você já começa a tirar parciais, tá? Então 50% é um ponto interessante, perfeito, é o equilíbrio. Mas na matéria PDAWA, abaixo de 50%, quais são os PDAWAs que você consegue identificar para estar tirando parcial ou tá fechando sua posição? Suponhamos, você já tem uma visibilidade boa, o mercado alcançou 50%, você tirou uma parcial. Qual é o próximo ponto que você enxerga como possibilidade de fechar a posição? Esse barato eu consigo identificar um bloco de ordem. Aonde? É esse aqui? Isso, essa vela preta aí. E já ao mesmo tempo que ele é um bloco de ordem, ele é um swing low. Então já identifica um ponto de liquidez também. Aqui, Sell side, isso. perfeito. Logo abaixo, reject. Opa, Seguido de outra sell side, que é esse próprio pavio do reject. opa, perfeito. Então, se o Márcio entra vendido aqui, ele tem que ter claro na sua mente pontos em PDAWA e desconto para ele fechar posição e para ele fazer parcial. Pô, 50%, David, eu já começo a ver como um bom ponto para parcial. Perfeito. Depois de 50%, David, eu vejo esse bloco de ordem aqui. Perfeito. Que tipifica um mitigation, tá? Preste atenção aqui, ó. Fundo mais alto, topo intermediário foi quebrado, mitigation. Então, olha, 50%, mitigation, OB, sell side liquidity, rejection, sell side liquidity. São os níveis que o Márcio vai estar procurando fazer o quê? Trabalhar vendido até essas regiões. Aí o Márcio foi lá e me falou, David, a partir desse bloco aqui, eu caio dentro de um time de 4 horas. A partir desse bloco, eu caio dentro de um time de 4 horas e foi o que mais que falou, Márcio? 1 hora também. Então, ó, quando eu venho para o 4 horas, que eu tenho a confirmação desse bloco aqui, ó, e a confirmação desse bloco aqui, 2 blocos do semanal, olha o que é que o Márcio pode estar fazendo. Tá? O mercado rompe esse nível de bloco aqui, retorna até ele pode estar vendendo aqui, com seu stop acima desse fair value. Aí ele vem e me fala, 50% eu já vejo com bons olhos para estar tirando uma parcial. E é uma baita parcial, certo? 1.366 pontos. Uma baita parcial. Aí o Márcio, desculpa, vem e fala, tem um bloco aqui, 1.688 pontos. Aí o Márcio fala, lá embaixo eu tenho um nível de sell side diante do rejection. 2.933. Aí ele fala, tem um rejection aqui. Posso ver os 50% desse rejection. 3.427. E tem a sell side mais abaixo, David, como alvo. 4.000 pontos. Em sua expansão totalitária, 4.800 pontos. Aí é onde entra a questão. Uma semana. O Márcio, ele é especialista em OB. O cara manja de OB, Order Block. Ele não trabalha fair value, ele não trabalha reject, é OB. É OB, ele não trabalha void, ele trabalha OB. Se montou um OB aqui, e ele entrou na venda, e ele trabalha com OB, onde forma um OB autista, Márcio? Após ele capturar a sell side, que é no alvo final, Certo? eu vejo a formação de um break, né? Ele faz mínima mais baixa e acaba rompendo o topo intermediário. Esse aqui? Ou aqui?
Esse aqui tu fala, ou esse aqui? Essa vela preta aí que você tá passando no mouse pode ser identificado como um OB logo que ele é superado também, né? Perfeito. Isso. Então, a gente não está falando de break, a gente está falando de OB puro. Ah, o OB esse daí seria esse. Esse aqui. Então, reparem, pessoal, reparem, prestem atenção. O Márcio partindo de um semanal e depois entrando em um 4 horas, o Márcio não está utilizando mais nada. O Márcio não está utilizando mais nada. O OB puro. O semanal, ele identifica um OB de baixa. Depois desse OB de baixa ser confirmado, ele trabalha vendido. Depois que o Márcio trabalha vendido tudo isso, ele identifica um OB de alta. Aí ele vai e entra no 4 horas. E começa a trabalhar comprado. Totalizando uns 3.900 e alguma coisa. Começa a trabalhar comprado. Certo? É dessa forma. Vocês pegam um time frame maior, visualizam um PDAway para entrada. Na extremidade oposta, vocês visualizam um PDAway para parcial e execução da operação. Ponto. Ponto. O mercado ele é um algoritmo, o algoritmo de entrega de preço, IPDA, que ele é codificado para movimentar o mercado em captura de liquidez e reequilíbrio de ineficiência. Ponto. E ele tem uma outra codificação que é movimentar o mercado de patamar de desconto para patamar premium para patamar de desconto. Ponto. Então, se o Márcio ele identifica um PDAway de entrada premium em uma região cara, ele vai vender. Mas ele vai vender ciente de que tem um ponto de desconto. Perfeito. Ponto de desconto está aqui. 2,70, depois de capturar tudo, formou um bloco de ordem. Perfeito. Quando esse bloco de ordem é formado, não tem por que o Márcio estar procurando mais. Venda. Porque o mercado já foi até patamar de desconto. Em patamar de desconto, não se vende. Em patamar de desconto, se compra. Então, Márcio predetermina pontos para entrada. Poxa, estou no meu ponto de entrada, então vamos participar do quê? Vamos participar do mercado comprador. Abaixo de 50%, bloco de ordem, entrada, vou até matéria premium. Na matéria premium, aqui, ó, Márcio, tu comprando aqui, no range premium, eu tenho diversos pontos de saída. Esse bloco de ordem de entrada, esse bloco de ordem de entrada, esse break é aqui e, concomitantemente, a região de buy side lá em cima. Certo, pessoal? Tem uma região de buy side lá em cima. Então, o que é que o Márcio está visualizando? Pô, aqui é meu ponto de entrada. Na matéria premium, onde é que eu tenho meus PDAways contrários? Se eu estou adentrando em um desconto, eu tenho meus PDAways premiums, porque eu vou utilizar para sair. Pô, eu tenho um rejection aqui. Eu entrei aqui, ó. Eu tenho um rejection aqui. Stop abaixo do corpo, sei lá. Eu tenho um break aqui, ó. 1,93. Mas além desse break, eu tenho um bloco aqui, ó. 2,74, 2,144. Eu tenho outro bloco aqui. 2,200, 2,300. E eu tenho a sell side lá em cima. 3.327. Então, o Márcio está sempre fazendo essa visita e essa flutuação em telas diferentes. A tela onde ele define qual é a sua visualização e a tela onde ele faz sua operação. Deu para entender, Márcio? Show de bola. Então a gente vai agora e cai para um gráfico de quê, pessoal? Para um gráfico de 4 horas. Que é um range bem mais delicado. Deixa eu pegar aqui um momento de queda. Essa semana aqui mesmo. Vamos lá. Range de 4 horas. A abertura semanal desta semana foi aqui, ó. A abertura semanal desta semana foi bem aqui. Antes disso acontecer, a gente tem essa visualização aqui. Deixa eu sair daqui. Deixa eu voltar para cá. Colocar aqui no replay. Perfeito. Antes da semana acontecer, eu tenho essa visualização aqui, ó. Certo? O que é que eu tenho de visualização aqui? Certo? Eu tenho o que de visualização aqui? O Marcelo ficou com a questão do Fair Value Gap. Ele identificou um Fair Value Gap em um time maior, em um semanal. Então, o que a gente tem aqui de leitura prévia antes de começar o mercado? A gente tem, ó, uma identificação de algumas questões. Um BPR. Outro Fair Value bem aqui. Cadê? Outro Fair Value bem aqui. Que também fica sendo outro BPR. Reparem, um BPR, dois BPRs. O que me leva a crer que nesse range espacionário aqui, que foi a minha semana, que eu mostrei para vocês na aula da manhã, que eu vou publicar no YouTube depois para vocês, vou liberar o acesso. O que me leva a crer que esse início de semana aqui, o mercado vai chegar até onde? Vai chegar até patamar barato, que está bem aqui. O que me leva a crer nisso.
Então é onde eu desenho, basicamente, lá uma possibilidade vindo aqui e subindo mais alto. 80% de chances eu coloco nessa modalidade de operação aqui, ó. Beleza. Eu vi esse gap, eu vi esse outro gap. Eu trabalho com gaps. Então, meu próximo gap está aqui, ó. De 4 horas. Aqui. Meu próximo gap de 4 horas está aqui. O que é que o Marcelo vai fazer? O Marcelo visualizou uma mudança de fluxo. Ora, eu tenho um bullish fair value. Quando ele é invertido, já me dá uma visualização, IFVG. Quando ele deixa um BPR, que é um fair value gap, dentro de outro fair value gap, já me dá outra visão ainda. Pô, o mercado deve estar em um fluxo baixista. Se ele está em um fluxo baixista aqui, beleza. No 4 horas, ó, eu tenho essa visualização. Então, no 4 horas, por estar assim, eu vou buscar patamares mais o quê? Mais baratos. Então é onde o Marcelo vai fazer o quê? O Marcelo vai em um gráfico de 5 minutos. Ó. O 4 horas dele. 2 CIBs, que foram IFVGs, que se tornaram BPRs. O que é que ele vai perceber? Ele vai aguardar até chegar ao próximo bloco. Ó, o mercado abre em um enorme gap altista, o NWOG. Interage no BPR lá acima, ó. Quando ele interage nesse BPR lá acima, o que é que o Marcelo aguarda? Estou ensinando só de um tipo de PDAway por vez, tá? O Marcelo aguarda basicamente isso aqui, ó. Um fair value na direção que ele quer. Porque ele viu que o 4 horas dele tá o quê? Tá baixista. Então, os 5 minutos dele, ele aguarda um realinhamento de fluxo para o quê? Para baixa. Então, 4 horas me deu o meu viés, me deu o meu direcional. Eu identifiquei qual foi meu último range espacionário, meu range de expansão, que foi esse aqui. Então, o que é que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo me movimentar dessa região premium para uma região de desconto. Então, eu vou vender aqui e começar a comprar quando ele chegar nos meus pontos nítidos. Temos diversas possibilidades de visualização para entradas de venda. Ó. Sobe, cai, trabalha dentro desse fair value gap. Ó. Lembrando, se o meu 4 horas está me mostrando venda, aqui eu não vou trabalhar comprado. Porque eu sei que eu estou em um patamar caro. Eu não compro em patamar caro. Eu vendo. Certo? Eu vendo em patamar caro. Então, para isso, o que a gente tem? A gente tem essa seletividade. O mercado subiu, não formou um swing highzinho aqui, caiu fora. Certo? Caiu fora. O mercado interagiu nesse gap aqui, ó, de 4 horas, caiu, quebrou o swing low, subiu. Só que eu estou procurando entradas por gap nos 5 minutos. O que é que eu posso ter aqui? Eu posso ter um IFVG aqui, ó. De alta, torna-se de baixa, interage e cai. De baixa aqui, ó, esse gapzão aqui. Que no caso é um void, né? O gap seria isso aqui. Certo? Um gap premium nessa região. Ou entra aqui, ou entra aqui. Ó. O mercado vai lá, estopa. Como eu falei que a noite fica bem chatinha. Então, reparem, olhem como, quanto menor o tempo gráfico, mais oscilações ele tem. Então eu tenho que me atentar bem rapidamente a isso. Quanto menor é o tempo gráfico, mais rápido ele é. E mais oscilações ele trará. Em uma leitura bem primária mesmo, o que é que eu consigo identificar aqui? Certo? O preço de abertura. Tá aqui. Então, se eu estou baixista, é uma leitura para minimizar perdas, vamos dizer assim. Se eu estou baixista, eu tenho que colocar parâmetros de entrada. Mas parâmetros de entrada embasando em quê? Pô, a abertura da semana está aqui. Esses gaps aqui, ó, por mais que sejam baixistas, eles estão desqualificados. Porque estão em região barata. E em região barata eu não vendo. Em região barata eu faço compras. Então, onde é que eu tenho basicamente uma região cara com gap aqui? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma região cara aqui. Certo? Uma região cara aqui, ó. Gap, volta nele e cai. Gap, volta nele e cai. Tá? Gaps aqui não tem, gaps aqui também não tem. Então é essa seletividade que eu mais ou menos utilizo para dar o filtro. Porque gap por gap, todos são gaps. Mas qual é a minha visão? Qual é o meu intuito? Qual é a minha finalidade? É baixista. Então se é baixista eu tenho que vender caro. Vender caro a partir do quê? Do preço de abertura semanal. Também do preço de abertura diário. Olha como esse gap aqui ele fica qualificado. É um gap premium na semana, é um gap premium no dia. Um gap qualificado para vender-se. Então o mercado vai lá e começa a fazer as entregas. Pô, David, caiu, eu não consegui estar aqui posicionado nisso, tal.
O que é que eu faço agora para vender? Já que ele está em um patamar de desconto. Aí vai entrar outras questões e outras premissas básicas, tá? Como, por exemplo, ele está em um patamar caro de um range espacionário, como, por exemplo, aqui, ó, tá? Tem Fair Value Gap aqui? Não tem, não entra. Tem, enfim, é o PDWA que você decide. Reparem, não tem. Não tem. Tem Fair Value Gap aqui? Tem Fair Value Gap aqui, ó. Tá em patamar caro? Tá em patamar caro. Volta, toca nele milimétrico e expande, caindo. Olha como ele vai lá e cai aonde? Cai em um patamar caro, patamar barato do 4 horas, interagindo com o Fair Value Gap. Aí nos 5 minutos, o que é que eu aguardo? Eu aguardo a mudança. Olha como. Eu tenho basicamente... Cadê? Mensagem. A linha time frame maiores com menores dentro de regiões que coincidem em prêmio e desconto reforça a entrada, com certeza. Com toda certeza. Aí o mercado vai, ó, faz essa mudança. Eu estou em um patamar de desconto com gapzinho de desconto. Posso entrar. Stopa-me. Mas, enfim, 5 minutos é um gráfico muito volátil mesmo. Ele volta para um gap mais de desconto aqui, ó. E então começa a entrega. Certo? Então começa-se a entrega. Dessa possibilidade aqui, eu teria o quê? 2 possíveis entradas, certo? Depois que ele interage com esse gap de 4 horas, ó. Interagiu com o gap de 4 horas, subiu, fez a mudança aqui. Foi uma mudança tão bela que foi só os pavis. Depois vem aqui a mudança com corpos. Pô, David, mas tu fala em uma hora que pavio já é confirmação. Tu fala em outra hora que pavio já não é confirmação. O que é que eu uso? O que é que eu não uso? Aí vai de operador para operador e de feeling para feeling. O Michael fala que pavio aqui ele já considera. A gente tomou por coincidência e confluência o pavio, o mercado cai. Interage nesse nível de gap. Sobe novamente até a máxima. Captura a liquidez da máxima e cai. Então é por isso que vocês têm que estar atentos. Ó, entrada nesse gap. Aqui, ó. O mercado sobe até a máxima anterior e cai até o próximo gap, fechando 100% esse, chegando no extreme Fair Value Gap, o gap extremo, fica no 50% e então dá o direcional. Aí o Marcelo pegou o 4 horas, bem aqui, ó. Adentrou na venda, em região cara, pelos níveis de gap, caiu até onde? Até patamar de desconto em nível de gap. Nos 5 minutos, em patamar de desconto, o Marcelo vai lá e adentra em quê? Em patamar de desconto de compra. Compra, vai até a máxima, cai, compra e começa-se ao quê? Ó? A ver o mercado subindo. Certo? Sempre lembrando, sai de um premium mais alto, vai para um desconto mais alto. Sai de um desconto mais alto, vai para um premium mais alto. E eu estou sempre alinhando meus PDWAs. Sempre fazendo esse alinhamento de PDWA. Beleza? Aí a gente vai para o próximo time, que é o do Lanier. 30 minutos. Marcelo, para o ICT, o alinhamento de time frame é essencial para autorizar toda e qualquer entrada. Por isso que ele ensina o triple screen para operar. No intraday, em um dia, vendedor no 15 minutos. Por exemplo, o ideal é esperar que o 1 minuto fique todo alinhado para venda na parte premium da estrutura do preço. Observamos que o OB tem maior relevância em criação de liquidez. Tanto faz um, tanto faz o outro, Marcelo. Por quê? Em tese, os dois. Certo? Em tese, todos os 3. Fair Value, bloco e liquidez. Aí vem as variantes. Certo? Em tese, os 3. A gente não pode colocar um à frente do outro. Vai o que mais ressalta dentro dos seus olhos, dentro do que você consegue visualizar. Tudo bem? Então, pessoal, é dessa forma. O que o Lanier falou aí também, acima embaixo. Tem muito disso de alinhamento de time, tá? Então, quando a gente vai para um 30 minutos, deixa eu pegar aqui, deixa eu tirar disso daqui, 30 minutos, que a gente tem nosso range espacionário, range de expansão aqui, ó. Por exemplo, daqui para cá, é um range de expansão. Quando o mercado aqui acima, começa a confirmar, por exemplo, esse bloco de ordem aqui, ó, no 30, esse bloquinho de ordem no 30 aqui, depois desse range de expansão aqui, pô, beleza, David, ó,
O mercado expandiu acima dessa máxima aqui, ó. Eu não consigo comprar continuando, David. O mercado quebrou essa máximazinha aqui, ó. Eu não consigo comprar com ele na alta. Tudo bem, sem problema nenhum. O que é que você faz? Você espera inverter o fluxo. Como é que inverte o fluxo? Você vai visualizando. Pô, quando é que vai surgir um OB de baixa? Quando ele fechar abaixo de uma vela verde. Pô, fechou abaixo de uma vela verde aqui. Quando é que ele vai confirmar um breaker? Quando ele fechar abaixo de uma mínima intermediária. Aqui. Então reparem. Aí o mercado expande. Sobe, 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 sobe. Opa, o mercado fechou abaixo de uma vela verde. Possível topo. Aqui, ó. Possível topo e possível possibilidade de trabalhar vendido a partir daqui. Possível topo e possível possibilidade de trabalhar vendido a partir disso daqui. Então o que é que o Lanier está procurando? Pô, beleza. Aqui eu começo a visualizar vendas. Eu tenho que levar até um patamar de desconto. Aqui. Nesse patamar de desconto aqui, onde é que eu tenho meus OBs para tirar parciais? Opa, os 50%. Tranquilo? Opa, eu tenho um nível de gap aqui, que eu posso considerar os 50% dele. Beleza. Eu tenho um nível de mitigation aqui, e eu ainda tenho outro nível de fair value gap bem aqui. Então, o Lanier visualizou 30 minutos. Então, vamos supor que o Lanier quer entrar no 15 minutos aqui da vida. O 15 minutos da vida confirmou o bloco aqui. O Lanier foi lá, vendeu nesse bloco, colocou o stop acima dele e tem alvos para sair. No 50%, 2,39. No 50% do gap, abaixo do 50%, 2,71, já com 110 pontos. No mitigation, 160 pontos. 3,94 para 1. No fair value gap, abaixo do mitigation, 176, 4,33 para 1. Então reparem, eu sempre vou partir da premissa de um time maior. E então eu vou confirmar minhas matrizes no time maior para então eu entrar em um time menor. Para então eu entrar em um time menor e procurar estar operando. Para então eu entrar em um time menor e procurar estar operando. Certo? O mercado estava em uma alta em 30 minutos. Confirma um OB aqui no 30. O que é que eu faço depois dessa confirmação de OB? Eu caio para meu time menor. E então eu procuro estar operando dentro desse time menor. Fazendo gestão da expansão ou do range do time maior. O mercado subiu. Confirmou um OB de 30. O Lanier falou 15 minutos lá na introdução da aula. Eu aguardo o mercado voltar no 15 minutos, então eu tenho minha venda. Para times em patamar de desconto que me possibilitem estar trabalhando nisso. Certo? Que o mercado ainda vai um pouco mais abaixo, mas depois deixar a operação para a próxima semana, só se ele estiver aí trabalhando uma posição de um trade de posição, que não é o caso, que a gente bem sabe, mas que ainda chega até abaixo da mínima, vai lá para seus 6,21, 253 pontos. Aí o mercado veio, ó, chega até o PDLA mínimo, que é esse aqui, que é o nível de sell side, no 30. Então eu tenho o quê? Eu tenho meu novo range. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho patamar de desconto. O Lanier vê, então, o quê? Esse bloco aqui, ó, sendo formado para alta. Então ele vai lá no 15 minutos, ó. Depois de ver basicamente esse bloco aqui sendo formado, claro, vamos levar em consideração tempo, consideração janela horária. A gente sabe que 4 horas da tarde aqui, a gente já não é uma janela horária, mas fidedigna para a gente estar trabalhando. Então a gente pode fazer o quê? Expandir esse nível de bloco mais à frente, ó. Então o mercado vem no próximo dia, lá por volta das 10h45, e interage nesse nível de bloco. O Lanier pode estar comprando nele, stop abaixo disso daqui, e alvos. Alvo máximo de tudo aqui acima, que é a buy side. 3 e 4, 219 pontos. E o mercado vai fazendo essa jogatina. Prêmio, desconto, desconto, prêmio, prêmio, desconto, desconto, prêmio. Certo? Então o senhor Edson falou 15 minutos, que é bem um day trade mesmo ali. 15 minutos. Temos aqui o preço de abertura, ó. Range de expansão inicial aqui. Olha ele aqui, ó. É esse range aqui, ó. Range de expansão inicial. Do preço de abertura, né? Mínima até essa máxima. Range de expansão. Beleza. O mercado vai, fecha abaixo de candles positivo, mostrando o OB. Ou fecha abaixo desse rejectionzinho aqui, ó. Mostrando também um OB de rejeição. Então eu vou lá para o meu 1 minuto. Sabedor que eu estou em um patamar caro. Eu tenho que levar o meu mercado até patamar de desconto em uma venda. Que concomitantemente volta-se nessa região de rejection, ó,
nessa regiãozinha de rejection. Ah, eu só opero por rejection, David, eu não opero por outra coisa, sem problemas. Então o mercado vai nessa região de rejection aqui, ó. Ó. Eu estou em um rejection de 15. Entro novamente em um rejection de 1, lá por volta das 7h14, e então eu trabalho vendido até meu patamar de desconto. Isso tudo em uma noite. Aí o mercado vai, ó, vral, cai. Ah, eu só trabalho em rejection, David, eu não trabalho com outra coisa não, só trabalho com rejection. Rejection, patamar caro ainda, vral. Aí o mercado chega em um patamar de desconto. Quando ele chega em um patamar de desconto, eu não procuro mais venda. Eu já começo a sair das minhas posições que eu fiz aqui, vendedoras. Não é baixar o tempo gráfico, é basicamente você identificar o seu range. Você identificou o seu range. 15 minutos. Que foi esse gap de entrada aqui, ó. Você identificou o seu 15 minutos, seu range. Identificou o seu range? Perfeito. No 15 minutos, deu uma possível confirmação de entrada? Deu. Aonde? Aqui. Quando o mercado fecha abaixo disso, ó. Que é o quê? Basicamente confirmando esse rejection, confirmando outro rejectionzinho aqui. Aí então você faz o quê? Você vai lá para o nível menor. Alt G, tal, pá, foi. Chegando aqui, eu tenho a confirmação a partir daqui, ó. Ó, a partir daqui. Então, depois dessa confirmação do time de 15, o que é que eu procuro fazer? Eu procuro ver o mercado voltando ao patamar caro ou alguma coisa do tipo, para me dar uma entrada basilar. Reparem, no sentido do Márcio, eu utilizei, ó, Márcio, OB entrando em uma semana, OB saindo em uma semana. No sentido do Marcelo, eu usei o Feveller. Ó, Feveller entrando no 4 horas, Feveller entrando no 5 minutos. No sentido do Lanier, eu usei o bloco de ordem novamente. No sentido do senhor Edson aqui, eu estou usando o rejection. Rejection de 15. O mercado volta até um patamar desse rejection de 15 quando ele foi confirmado. E então, no 1 minuto, eu espero um rejection de 1 minuto. Vou lá e entro para levar, então, a minha posição até em um patamar de desconto. Então, quando eu falo em baixar o tempo gráfico até identificar desenho que melhor se alinhe com sua entrada dentro do ponto-chave, eu tenho que tomar cuidado em algumas expressões. Tá correto, certo? Tá correto. Só que, só depois da confirmação, você começa a baixar o tempo gráfico. Você não baixa o tempo gráfico antes da confirmação, dentro do tempo gráfico primário. Então, eu não baixo o tempo gráfico no semanal antes da confirmação do bloco de ordem no semanal. Eu não baixo o tempo gráfico antes da confirmação do 4 horas. Eu não baixo o tempo gráfico antes da confirmação do 30 minutos. Eu não baixo o tempo gráfico antes da confirmação do 15 minutos. É isso, certo? É isso. Depois da confirmação, aí entra essa observação do Marcelo. A gente baixa o tempo gráfico até identificar o desenho que melhor se alinhe com sua entrada dentro de pontos chaves. Mas aí é onde vem um cuidado também, que pode ficar um pouco ambíguo, né? Baixar o tempo gráfico até identificar, certo? Mas tem que ser um tempo gráfico basilar, que você domine. Não é ir baixando tempos gráficos em tempos gráficos. Se é 15 e 1, é 15 em 1. Se é 15 e 5, que no caso é o do senhor Edson, né? Que eu até me equivoquei. Coloquei 15 e 1, é 15 e 5. Então é 15 e 5 que o senhor Edson vai estar trabalhando. Certo? Então, o rejection do 15 foi confirmado aqui, ó. O que é que o senhor Edson vai fazer? Vai procurar um rejection no 5. Aqui. O que é que o senhor Edson vai fazer? Vai procurar outro rejection no 5. Aqui. Outro rejection no 5. Aqui. E vai caminhar com esses rejections até onde? Até o patamar barato. Chegou em patamar barato, o senhor Edson já toma cuidado. Poxa, estou em um range de patamar barato. Vou fazer execução de parcial, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Para então, tá procurando fazer o quê? Entradas no patamar barato. No patamar barato. Para então se fazer uma compra e levar até o patamar caro. Tô no patamar caro aqui, ó. Daqui para cá. O mercado jogou, chegou até patamar caro. Perfeito. Qual é o meu próximo range aqui, ó? Desse patamar caro, eu quero ver o mercado chegando até patamar barato. E ele vai nessa movimentação. Pode falar aí, Lânia. Obrigado, professor. Tem uma dúvida que é recorrente, para tentar impactar a resposta dele do Marcelo, é que a gente faz as marcações do time frame maior, as marcações de cintura de preço e de arrays, né? Deixa eu marcar. E aí a gente tem que cair para o time frame menor para buscar entradas quando isso testa esses speed arrays. Né? E aí, por
você fez uma observação importantíssima aí, que às vezes nós precisamos esperar o teste do PRA e a confirmação da defesa dele no time frame maior. Isso. Não somente o teste e a primeira defesa no time frame menor. Vai dar uma grande diferença, né, entre uma situação e outra. Sim. Se eu só esperar, por exemplo, conforme tá nessa tela, eu marquei ali o order block, o reaction block no 15. Marcou ali, né, marcou o reaction block no 15. Se eu cair pro time frame de 5 e buscar a entrada assim que ele é testado, no primeiro toque dos 5 minutos que ele é testado, ela tocou ali, fez a defesa, montou o PRA, mas ainda não saiu da área do reaction maior no 15, eu vou o risco de entrar na operação, ela correr contra a minha primeiro e estopar para depois ir. Sim. Correto. A observação que eu faço ali é esperar o alinhamento após o teste e após a confirmação de defesa do PRA no time frame maior. Aí eu saio do minuto para tentar buscar a entrada. Se é uma confirmação maior, eu acerto a entrada, alinhando os time frames. Seria isso, cara? Sim. Alinhando os time frames, tudo nos pormenorizinhos. Nos pormenorizados, melhor dizendo. Aí lembrem-se sempre, pessoal. Lembrem-se sempre. Sempre comecem a análise semanal dos senhores embasando-se no Forex Factory. Depois vocês vão para esse garoto aqui. Um mês. Depois vocês vão para uma semana. Tem uma aula que é muito boa, Daily Bias. É fenomenal. Basicamente, fenomenal. Se vocês assistiram Daily Bias e pegarem a essência do Daily Bias, vocês têm muito feedback. Então, o que é que eu tenho de feedback aqui para esse mês? Autista. Ponto. Daily Bias consumindo sempre máximas e rejeitando mínimas. Isso, respeitar do gigante para o pequeno. Correto. Então, sempre consumindo máximas. Depois eu vou para uma semana. Mesma coisa. Um dia. Ó, um dia. Mesma coisa. As últimas informações aqui, né? Mesma coisa. O que é que eu posso ter de informação aqui para a abertura dessa semana? O mercado abre, cai um pouco e vai consumir essas máximas. Ó. Quase, não vou dizer 100% de certeza. Não vou dizer 100% de certeza. Mas vejam que se na próxima semana ele não vai fazer mais ou menos isso. Ó. E então pode estar entregando uma venda aqui bem bacana nesse ponto máximo aqui. Ó. Lembrando, estamos em topo histórico. A gente vai negociando comprado até ele mostrar uma reversão bacana. Quando seria uma reversão bacana, David? Pelo menos uma confirmação de um bloco aqui. Ó. Que ele vinha abaixo disso daqui. Pelo menos isso. Ou fechar abaixo de uma mínima. Pelo menos esses 3 pontos aqui. Para eu ver o mercado vendedor em um diário, pelo menos ele fechando abaixo desses 3 pontos. E mais majoritariamente desse ponto máximo. Tá, pessoal? Então eu vou alinhando. Aqui eu vou ter muito a visão de viés semanal, do que eu quero trabalhar ali melhor, e assim sucessivamente. Tá? Então, basicamente essa aula, o Michael está passando como vocês fazem esse alinhamento, como vocês fazem essa visualização, e vocês entenderem essa questão. Outra questão que eu poderia ter utilizado aqui, para essa semana, era esse bloco aqui. Ó. O mercado defendeu ele veemente, desde a sua entrada, a sua abertura, e então começou a entregar mais alto. É isso. O próximo ponto de venda que aconteceu foi na extremidade oposta, dentro daquilo lá que eu mostrei para vocês, tá, pessoal? Então, espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha esclarecido um pouco mais a mente de vocês no que diz respeito a isso.